Assustada com toda aquela tensão, a garota se agachou e começou a chorar. Ela implorou para que Charlie simplesmente lesse a carta para que os valentões não o espancassem. Mas Charlie respondeu calmamente que aqueles caras não poderiam machucá-lo de qualquer forma, então não havia motivo para obedecer às exigências deles. Terence forçou um sorriso rígido, embora parecesse mais nervoso do que confiante. Ele perguntou lentamente para Charlie repetir o que tinha acabado de dizer. Um dos amigos de Terence correu até ele e sussurrou com urgência, dizendo para ele parar de falar besteira e não piorar ainda mais a situação. Em vez de responder com palavras, Charlie simplesmente deu um passo à frente e socou exatamente o mesmo lugar da árvore onde Terence tinha acertado. O resultado foi chocante. Com um forte estalo, a árvore inteira se partiu e caiu no chão. Terence e seus amigos olharam em puro horror, com os olhos arregalados enquanto tentavam entender o que tinham acabado de presenciar. Ao mesmo tempo, outro aluno que tinha visto o confronto no pátio correu de volta para a escola e contou ao professor de educação física que o valentão Terence tinha encurralado Charlie do segundo grupo novamente. Ao ouvir isso, o professor correu imediatamente para a saída da escola, decidido a finalmente dar uma boa lição naquele valentão. Vários alunos curiosos foram atrás dele. Mas quando chegaram ao parque, ficaram chocados. Terence estava tremendo encostado em uma árvore, enquanto seus amigos se curvavam respeitosamente diante de Charlie. Charlie disse calmamente ao valentão que pegar as coisas dos outros era errado e que ele nunca deveria fazer algo assim novamente. Terence, completamente abalado, só conseguiu concordar com a cabeça e repetir nervosamente as palavras de Charlie. Seus olhos foram para os restos quebrados da árvore, e seu corpo começou a tremer novamente enquanto o medo se instalava profundamente em seu peito. Charlie deu leves tapinhas no rosto de Terence com o envelope e comentou casualmente que ele parecia extremamente pálido e provavelmente precisava comer alguma coisa logo. Terence abaixou a cabeça e murmurou que iria para casa imediatamente e que, de agora em diante, sempre voltaria cedo para casa. O professor que tinha chegado ficou ali observando toda a cena com uma expressão atônita. Para ele, parecia honestamente que tinha entrado em um mundo completamente diferente. Ele se virou para os alunos próximos e perguntou se talvez eles tivessem entendido tudo errado, mas as garotas apenas balançaram a cabeça firmemente. Depois que tudo se acalmou, Charlie caminhou até a garota e colocou gentilmente o envelope de volta em suas mãos. O rosto dela ficou vermelho na hora enquanto ela admitia baixinho que a carta sempre tinha sido destinada a Charlie. Charlie pensou por um momento. Jasper já tinha dito a ele uma vez que cartas de amor normalmente eram colocadas em envelopes rosa quando alguém queria confessar seus sentimentos. Juntando coragem, a garota confessou que realmente gostava de Charlie e perguntou nervosamente se ele aceitaria ser seu namorado. Charlie simplesmente respondeu que, para ele, tanto fazia. Então ele olhou para o céu e disse casualmente que toda a sua vida era destinada ao cultivo. Ao ouvir aquela resposta inesperada, a garota se virou de repente e saiu correndo, gritando que tinha mudado de ideia. Charlie lembrou de algo que Jasper já tinha mencionado, que muitas garotas podiam ser surpreendentemente inconstantes. Por um momento, ele sentiu que tinha esquecido algo importante, embora não conseguisse lembrar exatamente o que era. No fim, ele apenas deu de ombros, decidindo que provavelmente não era algo tão importante, e foi embora caminhando devagar. Enquanto caminhava, memórias do verdadeiro Charlie apareceram brevemente em sua mente. O verdadeiro Charlie gostava de coisas fofas, era fisicamente fraco e muitas vezes era provocado pelos outros, que zombavam dele chamando de afeminado. Mas aquela garota sempre foi diferente. Ela nunca zombou dele como os outros, em vez disso, achava que ele era gentil e doce. Charlie tinha gostado dela em silêncio por muito tempo, esperando que um dia pudesse reunir coragem suficiente para confessar seus sentimentos e torná-la seu primeiro amor. Ele tinha decidido firmemente que, se ela desse sequer um passo em sua direção, ele confessaria imediatamente tudo o que sentia. Mas agora havia outra pessoa vivendo dentro de seu corpo, e por causa dessa estranha reviravolta do destino, o relacionamento dele com aquela garota estava condenado desde o começo.
Enquanto isso, todos os alunos do segundo grupo já haviam sido levados às pressas para o hospital em uma série de transportes de emergência, com as sirenes ecoando pela cidade enquanto os médicos se preparavam para lidar com a situação inesperada. Os médicos estavam perplexos. Eles simplesmente não conseguiam entender o que os estudantes modernos estavam pensando nesses dias. Em vez de se concentrar nos estudos, eles de alguma forma conseguiram se envolver com coisas tão imprudentes e perigosas. Vendo quão graves eram os ferimentos, o médico rapidamente instruiu a enfermeira a cortar a roupa dos estudantes. Não havia tempo a perder, vários deles precisavam de cirurgia imediata. Ashton de repente gritou em pânico, insistindo que não podiam cortar suas roupas. Ele gritava que eram extremamente caras e que ele tinha passado um mês inteiro lavando pratos apenas para comprá-las. Mas seu protesto não durou muito. A dor o sobrecarregou e, antes que pudesse resistir mais, sua consciência se apagou novamente e ele voltou a perder a consciência. O médico balançou a cabeça com frustração. Ele não podia acreditar que algumas crianças se importavam mais com roupas caras do que com sua própria segurança e sobrevivência. Logo depois, todos os estudantes feridos foram levados para a cirurgia. Assim que as operações foram concluídas, eles foram transferidos para a ala de recuperação para descansar e recuperar forças. Os meninos estavam lá, gemendo de dor. Seus corpos estavam cobertos com queimaduras elétricas dolorosas, e até o menor movimento os fazia estremecer. Alguns ainda estavam confusos e não conseguiam se lembrar completamente do que havia acontecido. Ashton acabou explicando que o médico lhe disse que todos eles haviam sofrido um choque elétrico grave. Devagar, fragmentos de memória começaram a voltar aos meninos. Eles perceberam que o choque havia acontecido quando todos pegaram em Ashton ao mesmo tempo. Ashton imediatamente gritou defensivamente, insistindo que nada disso era sua culpa. Ele explicou que tudo começou porque ele tocou em Charlie, que estava prestes a colocar uma chave em uma tomada elétrica. Ashton disse que nunca imaginou que Charlie realmente faria algo tão imprudente. Então, alguém de repente percebeu algo estranho. Nenhum deles havia visto Charlie em lugar algum do hospital desde o acidente. Ashton presumiu que Charlie devia ter ido para a UTI. Afinal, se só de segurá-lo e ainda sofreram tanto, então Charlie, que foi o primeiro na cadeia, deve ter levado o pior choque. Um dos meninos sugeriu nervosamente que talvez Charlie não tivesse sobrevivido ao acidente. No momento em que essas palavras foram ditas, um silêncio estranho e pesado tomou conta da sala. Curiosamente, alguns pareciam mais incomodados com o pensamento de que talvez não houvesse mais ninguém na classe para eles intimidarem. Nesse momento, uma batida repentina soou na porta do quarto deles no hospital. Os meninos acharam que provavelmente era uma enfermeira fazendo a ronda ou talvez um dos seus pais vindo visitá-los. No entanto, quando a porta se abriu lentamente, não era uma enfermeira. Em vez disso, Charlie calmamente colocou a cabeça na porta. No momento em que seus colegas o viram ali, perfeitamente bem, seus rostos ficaram pálidos de choque e descrença. Charlie explicou casualmente que soubera que eles tinham estudado tanto que acabaram indo parar no hospital, então ele decidiu passar para ver como estavam. Os meninos ficaram olhando para ele, incapazes de processar o que estavam vendo. Eles realmente não conseguiam acreditar que Charlie estava vivo e andando por aí como se nada tivesse acontecido. Charlie deu um sorriso leve e disse que até trouxe alguns lanches para ajudá-los a se recuperar. Ele se aproximou de Ashton e lhe ofereceu algumas salsichas e leite, mas Ashton teimosamente disse para ele ficar com aquilo. Ashton resmungou que não precisava da caridade de Charlie. Johnson rapidamente interveio e pediu desculpas a Charlie, explicando que Ashton simplesmente não sabia como se comportar adequadamente. De repente, um dos colegas deles disse animado para todo mundo pegar o celular e olhar a página comunitária online da escola. Aparentemente, alguém havia postado algo chocante sobre o líder do grupo online. Quando os meninos olharam seus celulares, suas mãos começaram a tremer. A tela mostrava fotos de Charlie pressionando um Terrence aterrorizado contra uma árvore. Vendo aquela evidência, Ashton imediatamente percebeu que precisava mudar sua atitude. Ele agradeceu timidamente a Charlie pela visita e pelos lanches. Enquanto isso, no telhado do mesmo hospital,
um paciente da ala psiquiátrica estava sozinho na beira. Ele olhava para a cidade lá embaixo, refletindo silenciosamente sobre o caminho miserável que sua vida havia tomado. Sua mente voltou a uma memória dolorosa de apenas alguns dias atrás. Sua esposa havia entrado em seu quarto e jogado os papéis do divórcio diretamente em seu rosto. Ela já tinha encontrado um novo namorado e lhe disse friamente para assinar os papéis rapidamente, lembrando de que ele não tinha muito tempo de vida, de qualquer forma. O homem não conseguia entender por que ela não podia esperar até ele morrer. Ela nem sequer se sentiu envergonhada por ter trazido seu novo amante bem na frente dele. Com as lágrimas preenchendo seus olhos, o homem deu um passo à frente e saltou do telhado, percebendo que, após 10 anos de casamento, sua esposa parecia ter perdido todo vestígio de consciência. De volta ao quarto do hospital, os meninos do segundo grupo continuaram conversando. Os colegas de Charlie de repente perguntaram se ele realmente quebrou uma árvore na frente de Terrence. Charlie apontou casualmente para uma das árvores que ficavam do lado de fora da janela da ala e disse que a que ele quebrou era mais ou menos do mesmo tamanho. Justo quando Charlie abriu a janela para apontar mais claramente, o homem que havia pulado do telhado caiu de repente em direção a ele. As pessoas na rua abaixo gritaram de choque ao verem o que estava acontecendo, incapazes de acreditar na cena aterrorizante que se desenrolava acima delas. Nesse momento, Charlie percebeu algo estranho. Ele se virou rapidamente e olhou para fora da janela aberta. Para a surpresa de todos, ele conseguiu pegar o homem caindo pelo braço a tempo, impedindo-o de cair no chão. Com uma força surpreendente, Charlie puxou o homem para cima e o arrastou pela janela para dentro do quarto do hospital. Os meninos ficaram olhando, incrédulos. Nenhum deles conseguia entender como Charlie conseguiu puxar um adulto pela janela com apenas uma mão. Charlie olhou para o homem abalado e perguntou calmamente por que ele havia decidido pular. O homem olhou de volta e perguntou em troca por que Charlie havia se dado ao trabalho de salvá-lo. O estranho explicou que estava com uma doença terminal e não tinha muito tempo de vida. Sua esposa havia encontrado um amante mais jovem e o forçou a assinar os papéis do divórcio. Charlie pensou por um momento e disse que o diretor sempre dizia que, às vezes, você só precisa chorar, e eventualmente a dor vai embora. Ouvindo aquelas palavras simples, o homem de repente desabou contra a perna de Charlie e rompeu em lágrimas incontroláveis. Nesse exato momento, um médico e vários enfermeiros correram para o quarto, chocados ao descobrir que o paciente que caiu havia sido realmente salvo. Eles imediatamente perguntaram a Charlie como ele havia conseguido fazer algo assim enquanto os enfermeiros levavam o homem resgatado para fora. Justo então, os colegas de Charlie notaram algo alarmante: sangue estava escorrendo de sua mão. Só então Charlie percebeu que ele havia quebrado o braço enquanto puxava o homem pela janela. Os meninos ficaram estupefatos. Não podiam acreditar como Charlie estava agindo com tanta calma, mesmo com o braço claramente quebrado. Charlie simplesmente disse ao médico para não se preocupar com isso. Ele disse que não era a primeira vez que sofria um ferimento assim e que provavelmente iria cicatrizar logo. O médico e os enfermeiros trocaram olhares confusos, incapazes de entender como um adolescente poderia tratar um ferimento tão sério de forma tão casual. Ainda assim, eles não podiam ignorar o estado de seu braço, então o levaram para a sala de cirurgia. Charlie insistiu que era apenas uma fratura simples e até disse que não precisavam de anestesia porque suportar a dor fortaleceria sua vontade. Ele acrescentou silenciosamente que a atmosfera de uma sala médica como aquela de alguma forma lhe parecia muito familiar. O médico supôs que a grande perda de sangue e o choque provavelmente haviam afetado o senso de realidade do garoto. Charlie tentou avisá-los que ele não tinha dinheiro para pagar pela anestesia. Ele repetiu que realmente não tinha dinheiro para tal tratamento e que não deveriam desperdiçar remédio caro com ele. Mas antes que pudesse terminar de explicar, a enfermeira anunciou calmamente que o anestésico já havia sido administrado. Charlie tentou dizer uma última coisa sobre não ter dinheiro suficiente, mas o medicamento logo fez efeito e suas palavras se apagaram enquanto ele caía no sono. Nesse momento, o sistema o informou silenciosamente que ele havia completado a missão com excelente desempenho e que agora era hora de deixar este lugar e retornar ao seu corpo original. 3 segundos depois, Levi de repente voltou ao seu corpo original como se nada de estranho tivesse acontecido.
Jasper imediatamente se aproximou, com curiosidade estampada no rosto, e continuou perguntando a Levi o que aquela voz estranha na sua cabeça estava dizendo. Levi olhou lentamente ao redor da sala com uma expressão confusa, claramente tentando entender o que tinha acabado de acontecer e por que tudo de repente parecia normal novamente. Ele olhou para Jasper e perguntou, com um tom cético, se ele realmente queria ouvir o que aquela voz maluca dentro de sua cabeça estava dizendo o tempo todo. Então Levi explicou de forma casual que a voz dizia que ele havia sido enviado para outro lugar e se transformado em uma criança doente que andava vestindo pijamas femininos. Enquanto isso, Charlie também havia voltado ao seu corpo. Depois de passar por uma cirurgia, ele estava descansando no hospital, e logo sua mãe chegou para visitá-lo. Depois de um tempo, Charlie acordou lentamente, piscando confuso enquanto tentava entender onde estava e o que exatamente tinha acontecido com ele. De repente, uma dor aguda atravessou seu braço. A sensação foi tão intensa que ele imediatamente começou a chorar e gritar por sua mãe para ajudá-lo. Depois de algum tempo e com sua condição melhorando, o verdadeiro Charlie finalmente voltou à escola novamente. No entanto, ele ficou extremamente nervoso quando percebeu que sua mãe ainda não tinha entrado com ele, embora já tivesse estacionado o carro. Ele realmente não queria entrar na escola sozinho. Quando ele virou nervosamente em direção ao prédio da escola, ele de repente congelou. Na sua frente, havia uma enorme multidão de estudantes, e liderando-os estava o maior valentão da escola, Terrence. O corpo inteiro de Charlie começou a tremer de medo, e lágrimas logo preencheram seus olhos enquanto ele imaginava o que poderia acontecer a seguir. Mas então algo totalmente inesperado aconteceu. Um por um, os estudantes de repente se ajoelharam diante dele e o cumprimentaram respeitosamente como seu chefe. Nesse exato momento, o sistema de alto-falantes da escola anunciou um agradecimento a um estudante chamado Charlie por sua coragem e por ter salvo outras pessoas durante um incidente recente. Não muito longe, a garota que um dia quis lhe entregar uma carta de amor observava tudo silenciosamente de trás de uma árvore. Vendo como Charlie de repente se tornou uma lenda na escola, ela sentiu que agora era apenas uma garota comum que jamais poderia se igualar a ele. Enquanto isso, a cena mudou para a sede de uma unidade especial, onde uma discussão acalorada havia estourado entre as pessoas reunidas lá. Louis, um guerreiro de nona classe da Suprema Academia DAIS, afirmou com firmeza que os rumores eram impossíveis e que a ideia de demônios se tornarem mais inteligentes soava completamente ridícula. No entanto, Daon, um guerreiro de nona classe da Academia Superior Man, argumentou que, se os demônios realmente começassem a desenvolver inteligência superior, a humanidade poderia enfrentar a extinção. Ele até brincou amargamente dizendo que não fazia sentido continuar fazendo reuniões. Melhor ir para casa, preparar seus assuntos e escrever bilhetes de despedida. O homem sentado na cabeceira da mesa imediatamente disse que tal piada não tinha graça nenhuma. Sage, outro guerreiro de nona classe da Academia Superior de Médicos, disse calmamente que não entendia por que todos estavam tão em pânico. Se os monstros ficassem mais inteligentes ou não, isso não deveria preocupá-los tanto. O homem na cabeceira da mesa de repente bateu com a mão na mesa e declarou que isso não era mais uma especulação, já era um fato confirmado. Mestre Umar, um guerreiro de nona classe da maior academia budista, comentou calmamente que aqueles que temiam não deveriam culpar os outros, pois a verdadeira misericórdia pertencia àqueles que entendiam o medo. Mas o homem o ordenou bruscamente que ficasse em silêncio. Ele explicou que, se a inteligência dos demônios realmente tivesse aumentado, os demônios de classe igual poderiam se tornar oponentes muito mais fortes do que antes, o que significava que a divisão da cidade em si poderia estar em sério perigo. Sage acrescentou quieto que já haviam enviado um alerta para avisar as regiões ao redor. Daon deu de ombros e disse que guerreiros de baixo nível nunca seriam capazes de lidar com tal ameaça, então talvez velhos como eles deveriam assumir o trabalho. Afinal, morrer em batalha parecia melhor do que morrer de tédio. Antes que ele pudesse continuar falando, o homem levantou a mão abruptamente e lançou um feitiço de luz pequeno em sua direção, silenciando a conversa. O homem era conhecido pelo apelido de Olho Único. Ele era o membro mais forte da unidade especial da cidade e um guerreiro de nível nacional. Calmamente, ele advertiu que, se não quisessem morrer,
deveriam começar a rezar para que mais guerreiros aparecessem na cidade logo. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma alegre celebração de aniversário acontecia no escritório do diretor do hospital psiquiátrico. O diretor estava extremamente feliz ao ver que tantas enfermeiras e auxiliares haviam se reunido para a celebração. Eles o parabenizaram calorosamente, desejando-lhe longa vida e elogiando-o como o melhor chefe com quem já haviam trabalhado. Sean fechou os olhos suavemente por um momento, planejando fazer um simples pedido de aniversário para que tudo corresse bem e em paz pelo resto do dia. Mas antes que ele pudesse terminar, um auxiliar entrou de repente no escritório em pânico e gritou que os pacientes da sala 666 haviam começado uma greve e estavam convencendo outros pacientes a se juntarem a eles. Logo ficou claro que Levi e Jasper eram os responsáveis pela rebelião, balançando cartazes feitos à mão e exigindo algo do pessoal do hospital. Outros pacientes até trouxeram ofertas estranhas para eles, achando que estavam dando aos meninos coisas de que poderiam precisar. No entanto, Levi e Jasper rapidamente rejeitaram os presentes, dizendo que aqueles itens não eram o que estavam pedindo. Ouvindo a confusão, o diretor finalmente saiu para o corredor para ver o que estava acontecendo. Os meninos orgulhosamente seguraram seus cartazes e apontaram para eles, insistindo que o hospital precisava fornecer exatamente o que estava escrito lá. O diretor balançou a cabeça e recusou sua exigência, o que fez Levi e Jasper trocarem um olhar cúmplice. Sem mais palavras, eles de repente caíram no chão e começaram a exigir em voz alta o que estava escrito em seus cartazes. O exausto diretor fechou os olhos por um momento e suspirou, dizendo aos auxiliares para simplesmente pegar o que quer que fosse no armazém e entregar para os meninos. Infelizmente, os auxiliares não tinham ideia do que deveriam trazer. Logo, vários halteres massivos pesando 100 quilos cada foram levados para o quarto, juntamente com um saco de pancadas. Os pacientes ficaram extremamente felizes com seu novo equipamento de treino. No entanto, após um curto tempo, o saco de pancadas já estava rasgado e seu enchimento espalhado pelo chão. Até os halteres pesados estavam tortos e danificados como se alguém os tivesse batido com uma força incrível. Apesar da destruição, os pacientes estavam encantados. Eles proclamaram orgulhosamente que, graças a esse treino, já haviam alcançado o nível de verdadeiros guerreiros. Enquanto isso, a história mudou novamente desta vez para os túneis escuros de esgoto da cidade, onde uma batalha brutal estava ocorrendo entre guerreiros e hordas de ratos demoníacos. Um dos guerreiros lutava desesperadamente enquanto gritava uma oração, pedindo aos céus que lhe desse força para sobreviver à luta. Ele rapidamente invocou vários pergaminhos mágicos e decidiu ativar os 3 de uma vez, liberando poderosos feitiços de fogo. Os ataques flamejantes logo atingiram um monstro-demônio de segunda classe conhecido como Cão da Manhã. A criatura era enorme, quase 50 vezes maior do que os guerreiros diante dela e seus olhos vermelhos brilhantes os encaravam com uma ameaça aterradora. Então Selena ativou uma técnica de suporte conhecida como Primeira Forma, Pílula Amarela Triplo Aumento, fortalecendo um de seus aliados e o incentivando a lançar seu ataque. O jovem guerreiro acenou com a cabeça e invocou uma técnica chamada Espada da Inação. Momentos depois, a lâmina brilhante disparou para frente e penetrou profundamente no ombro do cão demoníaco. Essa lesão apenas enfureceu ainda mais o demônio, que se preparou para atacar os guerreiros com ainda mais ferocidade. Vendo seu companheiro em perigo, os outros guerreiros correram para frente, gritando que lutariam juntos. Um deles levantou um cordão de contas de oração e ativou o feitiço Corpo Dourado de Alioth, cercando seus aliados com uma poderosa barreira protetora. Observando isso, o cão demoníaco mostrou seus dentes afiados e rosnou ferozmente. Então o monstro levantou sua enorme pata, preparando-se para atingir os guerreiros com força esmagadora. Com um único golpe brutal, ele derrubou Selena violentamente para o lado. Ela bateu com força na parede do esgoto, e sangue imediatamente se derramou de sua boca. Os guerreiros ficaram em choque, percebendo que o demônio havia avisado deliberadamente sua curandeira primeiro. Nesse momento, eles entenderam que esse não era um demônio comum, e um deles ordenou com urgência que os outros carregassem Selena para fora do campo de batalha. Após dar a ordem, ele invocou outro feitiço e avançou novamente em direção ao demônio. Enquanto isso,
O guerreiro que mantinha o escudo protetor já sentia sua força se esvaindo rapidamente, sabendo que não poderia segurá-lo por muito mais tempo. O demônio percebeu a fraqueza imediatamente. Até aquele momento, ele na verdade estava se segurando, como se estivesse testando seus oponentes. Mas agora, ele se moveu com uma velocidade aterradora e, em um único movimento brutal, despedaçou o guerreiro. Seus companheiros congelaram em descrença. Seus rostos se contorceram de horror enquanto olhavam para a cena horrível à sua frente, incapazes de processar o que acabará de acontecer. No choque, eles não perceberam que o demônio já estava preparando outro golpe. Justo a tempo, um dos guerreiros empurrou seus companheiros para o lado, tentando tirá-los do caminho da criatura. Mas o ataque caiu diretamente sobre ele. Em um piscar de olhos, a enorme garra do demônio atravessou seu peito. Com a última força que lhe restava, o guerreiro moribundo se virou para seu companheiro e, em um sussurro, implorou para que ele fugisse e sobrevivesse. Um momento depois, a vida se foi de seus olhos. O restante do combatente ficou ali, tremendo incontrolavelmente. Ele se virou para Selena e, desesperado, perguntou se ela ainda conseguia ficar de pé, mas ela não respondeu. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto o pânico tomava conta dele. Ele gritou novamente, pedindo para que ela acordasse e se levantasse. Finalmente, Selena abriu os olhos lentamente. Mesmo gravemente ferida, ela olhou para seu parceiro com uma expressão determinada. Incentivado pelo olhar dela, o guerreiro agarrou sua espada com força e correu em direção ao demônio, decidido a contra-atacar, custe o que custar. Nesse exato momento, Selena se forçou a ativar a segunda forma de sua técnica, uma habilidade secreta de pílula que podia multiplicar sua força 6 vezes. Quase instantaneamente, o corpo do jovem guerreiro foi cercado por uma aura brilhante, cheia de energia poderosa concedida por seu feitiço. Infelizmente, isso foi a última coisa que Selena conseguiu fazer com a pouca força que lhe restava. No momento em que o feitiço foi completado, sua vida se foi. Mesmo com o aumento de poder, a força do guerreiro ainda não era o suficiente, e o demônio o derrubou com sua pata, prendendo-o no chão com suas garras. Usando o último resquício de força em seu corpo, o guerreiro tentou um feitiço final, na esperança de puxar o demônio para baixo com ele. Ele ativou um feitiço proibido de execução. Seus olhos brilharam com uma luz vermelha intensa enquanto uma aura divina poderosa irrompia de seu corpo. Momentos depois, uma explosão estrondosa ecoou pelos túneis de esgoto, e o demônio soltou um uivo dolorido. Mas nem esse ataque desesperado foi suficiente. Quando a fumaça finalmente se dissipou, o demônio surgiu lentamente, ainda vivo. Ferido e sangrando, a criatura cambaleou em direção à saída do esgoto, deixando um longo rastro de sangue escuro para trás. Enquanto isso, a cena voltou ao terreno do hospital psiquiátrico. Levi e Jasper estavam sentados na grama, com Levi, o loiro, contando formigas, enquanto Jasper meditava silenciosamente perto. Nesse momento, o sistema informou a Levi que ele havia quebrado com sucesso para o nível humano em sua técnica de cultivo de energia. Ele havia formado a fase de fundação. A partir de agora, a energia ao seu redor fluiria naturalmente para seu corpo, fortalecendo-o continuamente. Quando Jasper se virou para mostrar orgulhosamente a Levi uma das formigas que estava estudando, ele notou uma estranha aura azul girando suavemente ao redor de Levi. No começo, Jasper pensou que Levi estivesse gravemente doente. Enquanto isso, o sistema alertou Levi de que a técnica de cultivo antiga havia alcançado um estágio perigoso e que muita energia havia se acumulado em seu corpo. Empolgado com o que ele pensou ser uma oportunidade de avanço, Jasper rapidamente tirou uma de suas agulhas de acupuntura e a enfiou bem no meio da testa de Levi. Ele chamou orgulhosamente isso de técnica da rotação da Via Láctea e começou a inserir mais agulhas ao redor da cabeça de Levi, como se estivesse realizando algum ritual médico misterioso. Levi lutava para suportar a dor, enquanto seu rosto ficava vermelho de tanto sentir a pressão. De repente, ele espirrou alto, e todas as agulhas saíram de sua cabeça de uma vez. O sistema anunciou calmamente que o mundo interno do hospedeiro havia sido aberto com sucesso, a energia excessiva havia se estabilizado, e o perigo de seu corpo explodir havia sido removido.
Levi se virou para Jasper e disse que tinha ouvido novamente a voz misteriosa em sua cabeça. Foi extremamente doloroso, mas ele estava grato por Jasper ter o ajudado. Jasper imediatamente correu para mais perto, com os olhos brilhando de empolgação, e perguntou ansiosamente se sua técnica da rotação da Via Láctea realmente havia funcionado. Levi sorriu e admitiu honestamente que realmente era uma técnica bastante impressionante e útil. No entanto, ele também acrescentou que havia um pequeno problema: ele estava de repente com uma fome imensa. Então Levi pegou casualmente uma das formigas e a ofereceu a Jasper como um lanche. Ele explicou que já tinha ouvido falar que formigas eram na verdade muito saborosas se você as experimentasse. Levi abriu a boca e estava prestes a comer a formiga quando uma enfermeira saiu para a varanda e anunciou em voz alta que o almoço estava pronto e os pacientes deveriam ir até o refeitório. Ao ouvir isso, Jasper rapidamente jogou a formiga de volta na grama e caminhou com Levi em direção ao prédio da clínica. Dentro do refeitório, os outros pacientes olhavam para Levi com total confusão enquanto ele devorava a comida com um apetite quase infinito. Vários pratos vazios já estavam empilhados perto dele, mostrando quanto ele havia comido em tão pouco tempo. Logo uma enfermeira se aproximou da mesa e reclamou que o paciente do quarto 66 estava comendo comida demais. Ela até chamou o gerente para ajudar, porque Levi se recusava a largar o prato de onde estava comendo. O gerente franziu a testa e sugeriu que Levi pudesse estar sofrendo de algum tipo de distúrbio alimentar. Enquanto isso, Levi olhou para o prato vazio e percebeu que havia terminado tudo novamente. Sem pensar, pegou um garfo e começou a mastigá-lo. Nesse momento, o sistema informou calmamente que abrir seu mundo interno havia criado um efeito colateral: seu corpo agora sentiria fome constantemente, a menos que consumisse objetos cheios de energia forte. Enquanto isso, membros das forças especiais chegaram ao campo de batalha onde o cachorro demoníaco havia lutado com os guerreiros e começaram a documentar a cena. O comandante de um olho ficou parado por perto, observando em silêncio tudo o que acontecia. Olhando para o campo de batalha devastado e os corpos espalhados, ele murmurou uma maldição baixinho. Os guerreiros mortos haviam sido todos graduados de topo das 4 grandes academias, cada um deles um lutador de segundo nível. 4 deles enfrentaram um único demônio, e, ainda assim, todos os 4 morreram. Ele explicou que uma equipe de pesquisa já havia chegado para reconstruir a batalha. Pelas evidências, parecia que um único cachorro demoníaco de segundo nível havia derrotado o grupo. Wan Ai jogou seu cigarro no chão e o esmagou com a bota. Pelo rastro, o demônio ferido havia recuado mais para o sistema de esgoto. Ele alertou os outros de que os túneis de esgoto não estavam longe de sua localização atual, significando que a criatura ainda poderia estar por perto. Ele ordenou que um dos oficiais informasse ao Departamento de Informações que o nível de ameaça de todos os demônios deveria ser aumentado em uma classificação. Outro oficial acrescentou que as famílias dos guerreiros mortos já haviam sido notificadas e agora estavam ligando repetidamente, exigindo explicações. Wan Ai instruiu-os a coletar os restos mortais e os pertences pessoais dos mortos e devolvê-los às suas famílias com as devidas condolências. Enquanto caminhava em direção à saída, ele murmurou baixinho que, apesar de sua bravura, aqueles guerreiros também haviam sido incrivelmente imprudentes. Ele acrescentou friamente que esse comentário específico definitivamente não deveria ser compartilhado com as famílias. Enquanto isso, de volta ao hospital psiquiátrico, o diretor estava furioso. Ele ordenou à sua equipe que, se o monstro responsável pelos assassinatos aparecesse perto do hospital, deveriam entrar em contato imediatamente com a unidade especial. Justo naquele momento, um dos funcionários do hospital entrou correndo em seu escritório e informou que o paciente do quarto 666 havia assustado novamente a equipe da cozinha. O diretor deu uma risada cansada e perguntou o que Levi havia feito desta vez. Acontece que, mais cedo, os médicos haviam decidido que Levi não poderia mais comer sem supervisão, porque sua condição parecia estar piorando. Enquanto isso, os outros pacientes se perguntavam silenciosamente por que Levi não estava sendo forçado a pagar por toda a comida que havia comido. Antes que os paramédicos levassem Levi, ele virou ligeiramente a cabeça em direção a Jasper e piscou rapidamente para ele.
Com esse pequeno gesto, Jasper imediatamente entendeu que Levi estava pedindo silenciosamente sua ajuda. Sendo o amigo mais próximo de Levi, Jasper não precisava de explicações. Ele já sabia exatamente o que Levi esperava que ele fizesse. Sem dizer mais nada, Jasper calmamente caminhou até uma das mesas próximas, sentou-se e ficou encarando em frente com uma expressão estranhamente séria e ameaçadora. De repente, ele começou a bater a cabeça contra a mesa repetidamente, criando um barulho impressionante que imediatamente atraiu a atenção de todos. Alguns dos outros pacientes começaram a rir, achando que era algum tipo de performance bizarra. Enquanto isso, as enfermeiras e os enfermeiros estavam completamente confusos, sem saber como reagir a esse comportamento. Na confusão que se seguiu, a equipe foi forçada a soltar a pegada sobre Levi por um momento. Levi aproveitou a oportunidade e escapou do refeitório. Enquanto fazia sua fuga, Levi fez um sinal de positivo para Jasper, elogiando silenciosamente sua excelente distração. Não muito depois, Levi se dirigiu silenciosamente para a cozinha do hospital, onde várias cozinheiras estavam trabalhando. Ele apareceu de repente atrás delas e falou em uma voz baixa e ameaçadora, dizendo simplesmente que estava com fome. As mulheres se viraram assustadas, com os rostos imediatamente cheios de horror ao vê-lo ali parado. Como Levi tinha uma reputação em todo o hospital, elas logo interpretaram mal suas palavras e acharam que ele queria comer pessoas. Mas na realidade, Levi não quis dizer nada disso. Ele realmente só queria comida. Quando o diretor ouviu toda essa história mais tarde, até sugeriu dar um bônus para a equipe da cozinha como compensação pelo susto. Depois de se acalmar, o diretor perguntou a um dos funcionários por que Levi de repente ficou tão incrivelmente faminto. O funcionário explicou que Levi havia feito um exame médico mais cedo. O diretor acenou com a cabeça e disse para ele enviar o gerente ao seu escritório assim que o relatório do exame estivesse pronto. Enquanto isso, fora dos terrenos do hospital, algo incomum estava acontecendo perto de uma tampa de esgoto. Uma pata com garras começou a sair lentamente da abertura. Ela pertencia a um monstro que havia subido dos túneis de esgoto, sentindo que aquela área parecia livre de guerreiros. A criatura subiu completamente e percebeu que estava gravemente ferida. Precisava de um lugar seguro para descansar e recuperar seus ferimentos, e aquele local parecia perfeito. Olhou ao redor, viu o hospital psiquiátrico próximo e decidiu que seria o lugar ideal para se esconder. Entendeu que, para se curar mais rápido, precisaria de comida. E acreditava que os humanos dentro do hospital a forneceriam sem saber. No entanto, para ganhar a confiança deles, a criatura sabia que precisava se disfarçar. No momento seguinte, o demônio se transformou em um pequeno cachorrinho ferido. Ouviu dizer que os humanos adoram animais fofos e raramente resistem a ajudar um cachorro ferido. Satisfeito com seu disfarce, a criatura se aproximou lentamente do prédio do hospital, preparando-se para enganar os tolos humanos lá dentro. Enquanto isso, na sala deles, Levi e Jasper estavam discutindo o relógio quebrado de Levi. O relógio precisava de reparos novamente, mas, infelizmente, nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar por isso. Jasper brincou sugerindo que sequestrar alguém poderia ser uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Ele explicou que, como tinha uma namorada, poderia fingir sequestrá-la para que ela levasse secretamente seu relógio para ser consertado e depois voltasse. Levi rapidamente o corrigiu, lembrando a Jasper que a garota de que ele falou não era apenas sua amante, mas, na verdade, sua esposa. Nesse momento, algo de repente bateu na janela com um leve tump, fazendo os dois meninos se virarem para o som. Levi se inclinou mais perto e notou um cachorrinho pequeno parado do lado de fora da janela. O cão-demônio havia escolhido cuidadosamente a aparência mais fofa possível, esperando que os humanos sentissem simpatia e começassem a alimentá-lo. Jasper pressionou o rosto contra o vidro e comentou que o cachorrinho parecia extremamente adorável. O cachorrinho esticou o corpo para cima, mal alcançando a janela deles lá em cima. Jasper sugeriu que eles deveriam cuidar do cachorro ferido. Juntos, ele e Levi abriram a janela e trouxeram o cachorrinho para dentro da sala. Levi sugeriu que Jasper usasse suas habilidades de acupuntura para ajudar o cachorro a se curar. O demônio disfarçado ficou chocado por ainda haver quem praticasse acupuntura.
O cachorrinho virou a cabeça, pensando que esses humanos tolos logo se tornariam presas fáceis. Mas Jasper já havia tirado uma de suas agulhas. Antes que o demônio pudesse reagir, Jasper enfiou a agulha diretamente em sua testa com confiança. O cão-demônio tremeu de dor, mas Jasper felizmente assumiu que o tratamento estava funcionando perfeitamente. Rindo orgulhosamente, Jasper disse que tinha certeza de que o cachorro se recuperaria muito em breve graças às suas habilidades. A face do cachorro se contorceu em um silêncio horrorizado enquanto ele tentava desesperadamente pará-lo, mas não conseguiu se mover a tempo. Logo, o corpo da pobre criatura estava quase completamente coberto por agulhas de acupuntura, fazendo com que sentisse que estava prestes a morrer. Nesse momento, Jasper ouviu o estômago de Levi roncando alto e presumiu que seu amigo estivesse com fome novamente. Levi acenou com a cabeça e admitiu que estava com fome o dia todo. De repente, uma janela do sistema apareceu na frente de Levi, informando que uma fonte de comida de alta energia havia sido descoberta. De acordo com o sistema, essa fonte de comida estava localizada bem à sua frente. Quando Levi olhou para o cachorrinho, o sistema explicou que a criatura possuía energia de segunda classe, embora fosse venenosa, era tecnicamente comestível. O cão-demônio percebeu que Levi estava olhando estranhamente e começou a se sentir desconfortável. Levi então se virou para Jasper e comentou calmamente que o cachorrinho realmente era muito fofo. Depois disso, os dois meninos olharam lentamente para o cachorro com expressões desconcertantes e riram baixinho. Levi pensou por um momento e acrescentou que esse tipo de cachorro provavelmente teria um gosto muito delicioso. O cão-demônio estava completamente confuso. Não acreditava que aqueles dois humanos estavam realmente pensando em comê-lo. Afinal, ele havia adotado a forma mais adorável possível, mas eles ainda queriam cozinhá-lo. Nesse momento, Jasper começou a remover as agulhas, explicando que, se não continuasse o tratamento, o cachorro acabaria morrendo. Ele casualmente disse a Levi que eles deveriam esperar até que o cachorro morresse naturalmente antes de comê-lo. O demônio percebeu que esses dois humanos estavam completamente insanos. Mas, como um demônio de segunda classe, sabia que se recuperaria rapidamente sem a acupuntura mortal deles. Levi se agachou na frente do cachorrinho e gentilmente lhe disse para fechar os olhos, pois logo descansaria em paz. O demônio riu internamente, convencido de que esses humanos arrogantes não tinham ideia do que estavam enfrentando. Jasper então se virou para Levi e apontou que o cachorrinho ainda estava vivo. Levi respondeu calmamente que isso não era um problema, observando que o cachorro estava sangrando e logo morreria de qualquer jeito. Ao ouvir essas palavras, o cão-demônio ficou completamente sem palavras, sem saber como reagir a tais humanos absurdos. Levi olhou para o cachorrinho pequeno e quieto, imaginando que ele era minúsculo demais para ser útil de verdade. Mesmo que tentassem cozinhá-lo, ele achava que provavelmente não haveria carne suficiente nesses ossos finos para encher a barriga de todos. O demônio sentia sua paciência se esticando até o limite. Ser zombado e tratado dessa forma por um grupo de garotos era humilhante, e a raiva fervendo dentro dele tornava quase impossível se manter calmo por mais tempo. No instante seguinte, a criatura abandonou sua disfarce. Seu corpo se contorceu e se expandiu enquanto ela revelava sua forma verdadeira e aterrorizante, então avançou em direção aos garotos com uma intenção assassina. O demônio queimava de raiva. O fato de esses humanos terem conseguido fazê-lo tremer de raiva era insuportável. Agora, seu único desejo era despedaçá-los e fazê-los se arrepender de tê-lo provocado. Ao ver a criatura de repente crescer para um tamanho tão enorme, os olhos de Jasper brilharam de excitação. Em vez de ter medo, ele percebeu feliz que, com um cachorro daquele tamanho, finalmente teriam carne suficiente para comer. O cachorro demoníaco abriu a boca larga, revelando fileiras de dentes longos e afiados como lâminas. Com um rosnado baixo e estrondoso vindo de sua garganta, ele se lançou diretamente em direção a Jasper, claramente planejando devorá-lo com uma única mordida. Mas antes que a besta pudesse alcançá-lo, Levi calmamente entrou no caminho dela. Em um movimento rápido e quase casual, ele agarrou as mandíbulas do demônio e o jogou com força contra o chão. Levi repreendeu a besta como se fosse apenas um animal de estimação travesso. Com uma voz calma, mas firme,
ele disse ao cachorro que morder as pessoas era um péssimo hábito. O demônio estava completamente atordoado. Ele não conseguia entender como aquele humano havia aparecido de repente parado seu ataque com tanta força avassaladora. Ainda se recusando a aceitar o que havia acontecido, o demônio abriu suas enormes mandíbulas novamente. Dessa vez, tentou morder a mão de Levi e arrancá-la. No entanto, no momento em que suas mandíbulas se fecharam, ele percebeu algo chocante. Não importava o quanto mordesse, a mão de Levi permanecia completamente ilesa, como se fosse feita de aço inquebrável. Jasper caminhou casualmente até seu amigo, olhando para a enorme criatura com curiosidade. Ele disse alegremente que queria tentar acariciar o pelo do cachorro. Levi assentiu sem se preocupar. Respondeu calmamente que agora estava tudo bem, pois o cachorro já tinha aprendido a se comportar e não causaria mais problemas. O demônio lutava desesperadamente, tentando se libertar da pegada de Levi, mas nada funcionava. Para um demônio de segundo escalão como ele, ser restringido com tanta facilidade era uma humilhação insuportável. Quando Jasper estendeu a mão, o demônio tentou morder ele mais uma vez. Mas Levi imediatamente atingiu a boca da criatura, batendo seus dentes com outro golpe poderoso. O impacto estilhaçou vários dentes do demônio. O sangue começou a vazar de suas gengivas, escorrendo enquanto a criatura gemia de dor. Levi se aproximou e falou com um tom frio e ameaçador. Ele avisou ao cachorro de maneira clara que ele não poderia morder seu amigo. Enquanto isso, Jasper acariciava suavemente o grosso pelo do demônio, como se nada estranho estivesse acontecendo. Com um sorriso satisfeito, ele disse que o cachorro realmente tinha se tornado obediente. Mesmo parecendo grande e assustador, agora estava bem comportado. O demônio ficou ali em silêncio, completamente atordoado. Ele simplesmente não conseguia entender que tipo de pessoas eram aqueles dois ou como eles poderiam derrotá-lo tão facilmente. A princípio, ele imaginou que Levi poderia ser um cultivador de quarto escalão. Mas, julgando pela força inacreditável que Levi tinha acabado de mostrar, seu nível real deveria ser muito mais alto do que isso. Jasper continuava feliz acariciando o enorme cachorro. Enquanto passava a mão por seu corpo, comentou que até a cauda da criatura parecia macia e fofinha. Então ele disse que adoraria ver o cachorro balançando a cauda. Levi respondeu casualmente que, já que o cachorro estava tão comportado agora, ele poderia simplesmente balançar a cauda por conta própria. O demônio olhou para eles com ódio puro. Através de dentes cerrados, rosnou que nunca balançaria sua cauda como um animal de estimação patético. No entanto, sua situação estava extremamente perigosa. Percebendo que sua vida poderia acabar a qualquer momento, o demônio decidiu engolir seu orgulho e obedecer temporariamente até encontrar uma chance de escapar desse homem aterrorizante. Jasper então fez outro pedido. Em vez de balançar a cauda de um lado para o outro, ele disse que queria ver o cachorro girar a cauda em círculos. Nesse ponto, o demônio estava completamente exausto com suas demandas ridículas. A humilhação constante havia levado sua frustração ao ponto de ruptura. Quando Levi percebeu o cachorro hesitando, ele agarrou novamente os dentes restantes da criatura e apertou com força, sem esforço. Levi inclinou ligeiramente a cabeça e falou com o cachorro como se estivesse dando um conselho amigável. Ele disse que balançar a cauda em círculos realmente ficaria muito mais fofo. Sem ter absolutamente nenhuma outra escolha, o demônio relutantemente obedeceu ao pedido desses dois humanos estranhos e aterrorizantes. Assistindo a cauda girar de forma desajeitada, Jasper bateu palmas com alegria. Ele estava genuinamente encantado com a estranha performance. Levi então comentou calmamente que esse cachorro não era apenas fofo. Na opinião dele, ele também parecia ser bem delicioso. Afinal, um filhote pequeno nunca teria matado a fome deles. Mas um cachorro grande e totalmente crescido como aquele era uma história completamente diferente. No entanto, depois de pensar por um momento, os garotos perceberam que tinham um problema. Eles não tinham fogo para cozinhar a carne. Então seus olhos se dirigiram para as lâmpadas brilhantes penduradas no teto. De repente, uma ideia surgiu em suas mentes: eles poderiam simplesmente assar a carne usando as lâmpadas. Jasper pausou por um momento enquanto considerava o plano.
Então um sorriso confiante se espalhou por seu rosto e ele disse que tinha certeza de que funcionaria. Ele explicou que, quando ajudou Levi a cultivar usando uma corrente elétrica, claramente havia sentido o aroma de carne assada. Então, usando eletricidade novamente, deveria funcionar perfeitamente para assar o cachorro. O demônio estava completamente confuso com tudo que ouvia. Naquele momento, parecia que ele havia encontrado demônios disfarçados de humanos. Logo, os garotos conectaram vários fios luz diretamente ao corpo do demônio. Então permitiram que a corrente elétrica passasse por ele. Jasper observava todo o processo com um sorriso satisfeito, claramente contente por ver que seu método estranho de cozinhar parecia estar funcionando. A partir das janelas, outros pacientes do hospital olhavam para a sala 666. Para eles, parecia estranhamente que alguém lá dentro estava dançando selvagemente. Depois de um tempo, Jasper cheirou o ar e anunciou feliz que já podia sentir o cheiro da carne assando. Levi calmamente relatou que tudo estava quase pronto. O demônio lutava fracamente, tentando parar a tortura, mas já não tinha mais forças. Pouco depois, a vida do demônio finalmente se apagou. Quando o processo foi concluído, Jasper caminhou até o demônio e tocou gentilmente seu pelo queimado. Algum tempo depois, os garotos começaram a cortar o corpo do demônio cuidadosamente, preparando-se para alcançar a carne que haviam acabado de assar. Eles cortaram um pedaço para si mesmos e imediatamente começaram a comer, completamente satisfeitos com a refeição em comum. Infelizmente, o método criativo de cozimento teve um efeito colateral inesperado. A carga elétrica pesada causou uma queda de energia em todo o hospital. O novo segurança do hospital, Liam, pegou uma lanterna e entrou no corredor escuro para investigar o que havia causado a queda de energia repentina. Quando ele se aproximou da sala 66, notou que os fusíveis haviam queimado nas proximidades. Curioso, ele se inclinou e olhou pela pequena janela da porta. Ele iluminou com a lanterna lá dentro, e o que viu o congelou de terror. Os pacientes da ala pareciam estar segurando a cabeça de alguém cortada. O corpo inteiro de Liam tremeu de horror. Ele mal podia acreditar no que seus próprios olhos estavam mostrando. Para piorar ainda mais, parecia que os olhos dos pacientes estavam brilhando fracamente com uma luz vermelha sinistra. Dominado pelo medo, Liam tropeçou para trás e caiu no chão. A lanterna escorregou de suas mãos trêmulas. Assustado, ele se levantou e correu pelo corredor enquanto gritava que alguém havia sido comido na sala 666. Logo, o diretor da clínica e vários auxiliares correram em direção à sala para investigar. Liam continuava insistindo que vira uma cabeça cortada e os pacientes comendo a carne. Quando chegaram, a eletricidade já havia sido restaurada. Quando Shawn acendeu a luz, percebeu que uma das lâmpadas da sala estava quebrada. Levi e Jasper estavam deitados quietos em suas camas, como se nada de estranho tivesse acontecido. O diretor olhou para eles com desconfiança e perguntou o que exatamente eles estavam fazendo na sala. Os garotos responderam calmamente que simplesmente fizeram um tapete com a lã do cachorro. O diretor ficou horrorizado quando olhou para baixo e percebeu que, na verdade, havia um tapete feito com o pelo de um enorme cachorro demoníaco à frente das camas deles. Curioso e desconfortável, o diretor se aproximou para inspecionar. Ele se agachou, pegou um tufo do pelo do animal e puxou gentilmente para ver se era real. O diretor olhou fixamente para o tufo de pelos em sua mão, com os olhos arregalados. Ele mal podia acreditar no que estava tocando. Aquilo não era lã de animal comum, era o pelo verdadeiro de um demônio de segunda classe, algo que a maioria das pessoas jamais veria em sua vida. Ainda tentando entender a situação, ele se virou para os meninos e exigiu saber o que eles estavam fazendo no quarto. Levi e Jasper responderam calmamente, dizendo que estavam apenas dormindo o tempo todo. Eles insistiram que nem sequer saíram de suas camas. Segundo eles, nada de estranho havia acontecido durante a noite. Mas Liam teimosamente se recusava a ceder. Continuava repetindo que claramente os viu comendo a cabeça de alguém pela janela. Ao ouvir isso, a paciência do diretor finalmente se rompeu. Ele lançou um olhar furioso para Levi e exigiu saber o que exatamente ele estava escondendo. Irritado com a acusação,
Levi jogou o cobertor de lado com frustração e disse que não estava escondendo nada. Mas, naquele momento, algo sob o cobertor começou a brilhar suavemente. O diretor esfregou a ponte do nariz, claramente perdendo a paciência. Com uma voz cansada, ele apontou que algo dentro da calça de Levi estava brilhando. Levi olhou para baixo, confuso, e, de fato, havia uma luz estranha vindo dali. Quando ele enfiou a mão lá dentro, tirou uma lanterna. Sem fazer muito alarde, ele entregou a lanterna ao diretor. Shawn queria questioná-los mais sobre onde tinham conseguido pelo do demônio. Mas antes que pudesse continuar, os meninos rapidamente se esconderam debaixo dos cobertores e anunciaram que iam dormir. O diretor soltou um longo suspiro exausto. Aos 54 anos, ele nunca imaginou que lidar com esses dois seria a razão pela qual todo o seu cabelo acabaria ficando grisalho. Finalmente desistindo por aquela noite, ele apagou a luz do quarto deles, desejou-lhes uma boa noite tranquila e lentamente saiu para o corredor escuro. Após a porta se fechar, Jasper perguntou silenciosamente a Levi se ele se sentia satisfeito depois da refeição em comum. Levi respondeu calmamente que sim, estava completamente satisfeito. Ainda assim, algo o incomodava. Ele não conseguia entender por que o diretor sempre conseguia descobrir as coisas que ele tentava esconder, mas nunca parecia encontrar nada que pertencesse a Jasper. Jasper sorriu e explicou seu truque. Sempre que o diretor aparecia para inspecioná-los, ele simplesmente escondia as agulhas dentro do cabelo. Ao ouvir isso, Levi ficou em silêncio por um momento. Então ele começou a considerar seriamente que talvez devesse deixar o cabelo crescer também. A história então muda de foco do hospital para a sede da Divisão de Forças Especiais da cidade. Dentro do prédio, um homem de um olho só estava sentado com uma expressão preocupada. Os constantes gritos e lamentos das famílias dos soldados caídos lhe davam uma dor de cabeça terrível. Ele murmurou com raiva que só precisava de tempo. Assim que rastreasse a besta demoníaca responsável, ele a esfolaria viva e trituraria seus ossos até virarem pó. Nesse momento, seu telefone tocou. Ele atendeu, apenas para descobrir que era o diretor da clínica psiquiátrica. O velho disse que os psicopatas da ala 666 haviam feito um tapete com um cachorro demoníaco. O homem de um olho só supôs que o diretor estivesse simplesmente exausto e falando bobagens. Mas o diretor insistiu que tudo o que disse era verdade e o convidou para ver o tapete pessoalmente. Antes que o homem de um olho só pudesse responder, o diretor de repente desligou o telefone. O homem caminhou silenciosamente até um painel de controle montado ao lado da grande janela de seu escritório e o tocou pensativamente. Com um suave som mecânico, a janela deslizou para abrir. O homem de um olho só deu um passo à frente, até ficar exatamente na beirada da janela. Sem hesitar, ele pulou do alto do prédio. Mesmo enquanto caía, se perguntava por que estava se dando ao trabalho de visitar aquele velho teimoso. Enquanto isso, Liam continuava investigando o estranho incidente. Ele estava absolutamente certo do que havia visto, os pacientes estavam comendo uma cabeça. Agora ele se perguntava onde poderiam ter escondido aquilo. Enquanto caminhava pela área escura perto da clínica, algo incomum de repente chamou sua atenção. No chão à sua frente estava um enorme crânio. Perto dele, estavam espalhados ossos e pedaços de carne ensanguentada. Liam franziu a testa, confuso sobre por que a cabeça que ele viu antes parecia tão enorme. De repente, um barulho estranho veio de algum lugar atrás dele. Surpreso, ele lentamente virou a cabeça para olhar para trás, tentando entender o que havia feito aquele som. Mas, quando voltou a atenção para o crânio no chão, ele congelou de choque. O crânio havia desaparecido completamente. Antes que pudesse reagir, uma força invisível o atingiu e o jogou violentamente no chão. Enquanto ele estava ali, indefeso, Liam sentiu a força lentamente se esvaindo de seu corpo e percebeu que sua vida estava escapando. Ao mesmo tempo, o diretor também estava procurando pela área próxima. Ele suspeitava que o demônio pudesse ter subido pela tampa do esgoto, mas, estranhamente, não conseguia fechar a tampa pesada. Enquanto examinava a tampa aberta, um enorme crânio demoníaco de repente voou diretamente em sua direção, avançando como se fosse atacá-lo.
Quando o diretor se virou alarmado, viu o enorme crânio suspenso no ar. Alguém o estava segurando firmemente por trás com uma mão. Essa pessoa era o homem de um olho só. Calmamente segurando o crânio, ele comentou que aquilo pertencia a um cachorro demoníaco de segunda classe. Ele então perguntou ao diretor o que exatamente havia acontecido com a criatura. O diretor se levantou e tirou a poeira de suas roupas, lembrando de que já havia explicado tudo pelo telefone. No entanto, o homem de um olho só ainda achava difícil de acreditar. Afinal, parecia ridículo, pessoas comuns simplesmente não poderiam derrotar um demônio. O diretor explicou que o garoto envolvido, embora tecnicamente um paciente psiquiátrico, estava longe de ser comum. Então ele entregou ao homem de um olho só uma pasta grossa e disse para ele ler com atenção. Dentro da pasta, havia uma análise detalhada do comportamento estranho dos pacientes da ala 666. Enquanto o homem de um olho só lia os documentos, sua expressão lentamente se transformou em uma de genuína surpresa. De acordo com os registros, o garoto havia enfrentado a morte várias vezes. E, ainda assim, cada vez ele de alguma forma saía ileso. Seus membros permaneciam intactos e seu corpo sempre parecia perfeito depois. Simples sorte não poderia explicar isso. Ou seja, os pacientes da ala 666 realmente mataram o cachorro demoníaco. Mas nem o diretor nem o homem de um olho só conseguiam entender como haviam feito isso. O diretor então acrescentou mais um detalhe. Depois de matar o demônio, os meninos aparentemente cozinharam e o comeram. Ao ouvir isso, o interesse do homem de um olho só cresceu imediatamente. Ele disse que definitivamente precisava conhecer esses talentos incomuns pessoalmente. Enquanto isso, Levi e Jasper estavam sentados em um campo aberto, jogando um jogo simples juntos. A regra era clara, a primeira pessoa a desviar o olhar perderia. Jasper fez o máximo para vencer. Ele até zombou de Levi, dizendo que Levi poderia olhar para o outro lado agora, já que ele claramente não teria chance de ganhar. Surpreendentemente, no momento seguinte, Levi realmente desviou o olhar. Jasper imediatamente explodiu em risadas, extremamente satisfeito com sua vitória inesperada. Escondido nas proximidades, o homem de um olho só e o diretor da clínica observaram toda a cena atentamente. O homem de um olho só sabia muito bem que olhar diretamente para o sol por muito tempo poderia queimar a retina de uma pessoa. No entanto, esse garoto havia olhado por um tempo incrivelmente longo sem nenhum dano. Naquele momento, ele finalmente entendeu. O garoto possuía um corpo inato raro. Ele se virou para o diretor e perguntou se poderia levar o garoto com ele caso suas suspeitas sobre aquele corpo especial se confirmassem. O diretor ficou atordoado com a proposta repentina. Por um momento, ele simplesmente ficou olhando para o homem, sem saber se tinha ouvido corretamente. Então ele disse que o homem de um olho só poderia levar Levi sem problema algum, e até mesmo Jasper poderia ir como um bônus. No entanto, ele acrescentou uma condição. Uma vez que os meninos saíssem, não seriam mais devolvidos, e o homem de um olho só teria que assinar um documento declarando que o hospital não assumiria responsabilidade por qualquer coisa que acontecesse depois. O homem de um olho só respondeu com confiança que nada de ruim aconteceria com os meninos sob sua supervisão. Mesmo que enfrentassem demônios diretamente, ele garantiria pessoalmente sua segurança. O diretor assentiu lentamente, mas admitiu que estava na verdade mais preocupado com o próprio homem de um olho só se machucando. O homem de um olho só explicou que algo estranho estava acontecendo por toda a cidade. Grandes buracos estavam surgindo em todo lugar sem aviso.